Bom dia, somos a equipe 5 e ela é formada por Felipe Emanuel dos Santos, Igor Guzmão da Silveira Gomes, Lucas de Almeida Bittencourt, Maria Eduarda Brito Santos, Mirela Castro Silva e Sandy de Souza Alves Moreira. Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre a Revolução Gloriosa, mas antes, vamos apresentar os principais personagens dessa revolução para vocês. Agora eu vou falar sobre Carlos II. Nascido em 29 de maio de 1603, Carlos II era o filho mais velho do rei Carlos I e da rainha Henriqueta Maria. Quando assumiu o poder da Inglaterra em 1660, entrou em conflito com os parlamentares ingleses ao tentar governar de forma absolutista e por sua proximidade com os católicos. Então, em 1681, dissolveu o parlamento e governou sozinho até sua morte em 1685. Não teve nenhum filho com a sua esposa Catarina de Bragança, sendo assim sucedido por seu irmão Jaime II. Jaime II nasceu no dia 14 de outubro de 1633, foi o segundo filho do rei Carlos I e sua esposa Henriqueta Maria da França. Jaime foi casado com a católica Ana Hyde, convertendo-se secretamente alguns anos depois para o catolicismo. Após a morte de seu irmão mais velho, foi coroado rei da Inglaterra entre os anos de 1685 e 1688, antes de abrir mão do poder após ser vítima de um golpe, conhecido como Revolução Gloriosa. Ele morreu em 16 de setembro de 1701. Guilherme de Orange nasceu em 14 de novembro de 1650, uma semana após a morte de seu pai, Guilherme II de Nassau. Em 1677, se casou com a sua prima, Maria II, filha de Jaime II. Guilherme não teve filhos e faleceu em 8 de março de 1702. Segunda nasceu em 30 de abril de 1662 e era filha de Jaime II da Inglaterra e Anna Hyde. Em 1677, Maria se casou com Guilherme Orange. Ambos eram puritanos e tornaram-se rei e rainha logo depois da Revolução Gloriosa, que terminou por depor seu pai, o rei católico Jaime II. Eles reinaram juntos de 1689 até 1694, ano da sua morte. Guilherme continuou como único monarca. Antes de falar da Revolução Gloriosa, vamos falar um pouco sobre os burgueses e a Revolução Puritana. Durante o governo da dinastia Tudor, que foi de 1485 até 1603, a burguesia era uma classe econômica em ascensão e estava tentando consolidar o seu espaço na política, tendo representantes no parlamento e na Câmara dos Comuns. Quando a dinastia Stuart assumiu o poder em 1603 na Inglaterra, com o rei Jaime I, uma das suas principais motivações foi controlar o avanço e o espaço da burguesia dentro da política. Essa perseguição continuou no governo do seu filho Carlos I, e isso, somado a outros fatores, acabou resultando em uma guerra civil na Inglaterra, entre o rei e o parlamento, conhecida como Revolução Puritana. Essa guerra durou 3 anos e foi vencida pelo parlamento em 1649, e com isso a Inglaterra se tornou uma república, governada por Oliver Cromwell e pelo parlamento. Algumas ações de Oliver favoreceram a burguesia, como os atos de navegação, porém ele se tornou um ditador e em 1653 acabou dissolvendo o parlamento, assim como os ex-absolutistas fizeram. Sua ditadura durou até 1658, ano da sua morte. Após Oliver Cromwell morrer, seu filho, Richard Cromwell, assumiu o cargo, mas abandonou o poder em 1660. O poder retornou ao parlamento, que optou por restaurar a monarquia com a dinastia Stuart. Assim foi transmitido o poder por meio da coroação de Carlos II, filho do rei Jaime I, que havia sido decapitado em 1649. A coroação só aconteceu porque Carlos II aceitou governar com seu poder reduzido, impedindo que o governasse como monarca absoluto. Essa condição demonstrava o poder que o parlamento havia conquistado e que os tempos do absolutismo na Inglaterra haviam passado. Após sua coroação, Carlos II mostrou-se disposto a criar as condições para o retorno do absolutismo na Inglaterra, além de ter se aproximado dos católicos. Os atritos entre rei e parlamento retornaram em 1681. O parlamento foi novamente dissolvido e assim permaneceu até o fortalecimento do rei em 1685. Carlos II foi sucedido pelo seu irmão, Jaime II, porque não teve nenhum filho legítimo. Durante o reinado de Jaime II, os atritos com o parlamento aumentaram consideravelmente, porque o rei manteve suas ações alinhadas com o que Carlos havia praticado, tentando fortalecer o catolicismo na Inglaterra
implantar novamente o sistema absolutista. Isso reforçou os conflitos entre o rei e o parlamento, pois seus membros defendiam a ideia da Inglaterra ser uma monarquia constitucional parlamentarista e praticavam o puritanismo. Como dito anteriormente, Jaime II fortaleceu a Igreja Católica. Então, ele entrou em conflito com o parlamento, que era da religião puritana. Com o nascimento de Jaime Eduardo, filho e herdeiro de Jaime II, o parlamento resolveu agir contra o rei, pois o novo filho se tornaria o herdeiro do rei absolutista, perpetuando não apenas a dinastia de Jaime II, mas também a força da religião católica na Inglaterra. Então, o parlamento resolveu agir e começou a conspirar pela derrubada do rei, unindo-se com sua filha Maria II e o marido dela, Guilherme III Orange de Nassau. Essa aproximação se deu por conta da religião, ambos eram puritanos, assim como os parlamentares. Mas, para Guilherme de Orange ser coroado como rei da Inglaterra, depois que toda a conspiração desse certo, ele e sua esposa tinham que aceitar uma lei que se chamava Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights. Ela dizia basicamente que o parlamento teria mais poder que o rei e que a Inglaterra passaria a ter como forma de governo a monarquia parlamentarista. Assim, em 1688, o parlamento cedeu várias tropas para Guilherme para a tomada de poder. Mas o que eles não esperavam era que Jaime II iria simplesmente abdicar do trono e entregar a coroa para Guilherme. A Declaração de Direitos de 1689, Bill of Rights, foi um documento elaborado pelo Parlamento da Inglaterra. Ele foi entregue a Guilherme de Orange e Maria II, que tiveram que assinar o termo jurando obediência a ele antes de serem coroados rei e rainha. A Declaração dos Direitos era um dispositivo legal que criava condições para impedir o retorno do absolutismo na Inglaterra. Nos dias de hoje, a Bill of Rights é considerada um dos pilares do sistema constitucional do Reino Unido, que estabelece limites aos poderes do monarca e declara os direitos do parlamento, ou seja, o rei reina, mas não governa. A Bill of Rights foi o primeiro documento oficial que garantiu a participação popular, por meio de representantes parlamentares e estabeleceu direitos individuais, como direito à propriedade privada, autonomia do poder judiciário, liberdade de imprensa, liberdade de expressão e a proibição de impostos excessivos e punições cruéis. Essa revolução é chamada de Revolução Gloriosa por dois motivos. O primeiro, porque na tomada do poder da Inglaterra pelo Guilherme de Orange, Jaime II não revidou, ele não quis lutar, e por isso não houve mortes e nem uma nova guerra civil. E o segundo motivo é que esse nome foi dado pelo próprio Guilherme de Orange, juntamente com o parlamento, querendo exaltar esse golpe bem-sucedido e digno de glória para a Inglaterra. Importância da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi importante para a história da Inglaterra, pois marcou o fim do absolutismo e foi a primeira revolução burguesa da história, que garantiu a ascensão da burguesia na Inglaterra. Com o poder nas mãos da burguesia, ela passou a investir no desenvolvimento tecnológico e científico, que foi fundamental para que a Inglaterra se tornasse o país pioneiro no processo de desenvolvimento industrial conhecido como Revolução Industrial. Isso, a longo prazo, transformou a Inglaterra na maior potência industrial e comercial do mundo no século XIX. A Revolução Gloriosa é considerada um dos primeiros passos para uma maior distribuição do poder, e foi uma forte influência para o pensamento de John Locke, que é considerado um dos pais do liberalismo. Porém, foi com Montesquieu que a teoria ganhou os contornos que conhecemos hoje, poderes executivo, legislativo e judiciário. Então foi isso, esperamos que tenham gostado e compreendido como a Revolução Gloriosa aconteceu e a sua importância. Que esse vídeo sirva como fonte de conhecimento e material de estudo para estudarem para a prova. Muito obrigada por assistir.